O que nós precisamos entender e saber exatamente é que a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é estritamente espiritual. A nossa luta é no campo espiritual, não é no campo material. Que luta é esta, jovem de boa índole, pai da motivação? A luta que travamos todos os dias. A luta contra a miséria, a luta contra as doenças, a luta contra as pestilências, a luta contra os problemas sociais, sobretudo a luta contra as forças espirituais do mal. Todos esses acontecimentos têm uma razão para que as mesmas aconteçam. Do ponto de vista espiritual, narrado pela própria Bíblia, que é a palavra do Altíssimo, sabemos que o mundo é um caos devido à queda dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. É uma história que todo mundo conhece, é uma história universal, uma história narrada pela Bíblia, mas uma história que todo ser humano tem conhecimento. Mas existem acontecimentos específicos que também têm uma força, uma energia maligna, uma energia proveniente das forças demoníacas, das forças diabólicas, das forças satânicas. Existem diversos problemas espirituais que nós devemos travá-los no campo espiritual, nunca jamais no campo material. Assim como os pastores são usados por Deus, é sabido que os pastores, que é uma autoridade eclesiástica, são usados por Deus. Apesar de que existem falsos pastores, falsos profetas, falsos pastores, enfim. Mas a titularidade é dada por Deus. Entretanto, a classe dessas titularidades, que é pastor, bispo, obreiro, diácono, padres, enfim, é do conhecimento de todos que eles são representantes de Deus. São usados pelo próprio Deus. São dadas orientações, instruções, direções, sobretudo poderes espirituais, para dirigirem aquilo que Deus quer que eles dirijam. Ou seja, dirigir a sua igreja, o seu rebanho. De igual modo, os milongueiros, conforme eu tenho dito, os feiticeiros, também são servos de Satanás. Os feiticeiros, aqueles que incansavelmente têm causado problemas às pessoas, problemas de infertilidade, problemas de misérias, problemas de saúde, problemas financeiros, maus sonhos, pesadelos, etc, etc. Esses elementos, que são os serventes do diabo, não deixam de ser seres humanos, como os serventes de Deus, que são os pastores, bispos, padres, diáconos, anciões, enfim. Portanto, ao combatermos com essas pessoas, não deve ser no campo material, tem que ser no campo espiritual. Infelizmente, temos visto muita gente, quando descobre que o tio é feiticeiro, nesse caso, o servente de Satanás, que o tio é feiticeiro, que a mãe, o pai, a prima, seja lá quem for, o amigo, a tendência é essa pessoa atacá-lo fisicamente falando. Partem pela violência, partem pela agressão, partem por palavras obscenas e outras vias que não são as mais adequadas. Mas não é assim que deve se combater com aqueles que fazem mal do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual virado ao maligno, virado a Satanás. Quando você descobre que alguém é feiticeiro, está a te fazer mal, não o combate fisicamente falando,
Não ataque fisicamente falando. Não leve essa guerra no campo material, indo atacá-lo, agredindo, sendo violento com ele, enfim, não. Leve essa guerra, leve essa batalha no campo espiritual. Porque ele te faz mal no campo espiritual. Ele vai invocar o seu Deus, que é Satanás, o diabo. Ele vai invocar os seus espíritas, vai invocar os demônios para te causarem mal. No mundo espiritual, também deves usar a mesma arma, mas uma arma virada ao lado espiritual, no que diz respeito a Deus, virado a Deus. Ponha o indivíduo na oração, ponha o indivíduo no jejum, ponha o indivíduo no sacrifício, ore, acorde de madrugada, ponha o nome dele, ore, meu Deus, visita o servo de Satanás que está a me causar mal. O demônio que está a ajudá-lo para me prejudicar, envia um anjo a meu favor, combata com este demônio. Assim como Miguel Arcanjo combateu contra o demônio que queria levar o corpo de Moisés. Assim como Miguel Arcanjo também combateu com o espírito que estava a impedir a bênção de Daniel. 21 dias. O anjo foi preso, o anjo que não estava à altura do príncipe das trevas, que é o príncipe da Pérsia. O demônio que era muito forte em relação ao anjo que tinha que deixar a bênção a Daniel, foi aprisionado, foi impedido de dar a bênção a Daniel. E Deus enviou um anjo mais forte, Miguel Arcanjo, o maior anjo de, guerra, de batalha, de guerra. E só assim foi solta a bênção de Daniel e, consequentemente, ele tomou posse da mesma. Assim deve ser a nossa peleja, a nossa batalha contra os feiticeiros que se levantam contra nós. Não um combate no material, não um combate no mundo físico, não um combate na naturalidade. Não há necessidade de você atacá-lo fisicamente falando, não há necessidade de você agredi-lo no campo espiritual, por meio de oração, jejum. Ataque-o. Meu Deus, este milongueiro, esse feiticeiro que levantou-se contra mim, envia anjos para pelejar contra este demônio que está a usar o ciclano, beltrano, que está a usar o fulano. Tudo na base espiritual. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças espirituais, as hostes espirituais que habitam nas áreas celestes. Os demônios usam as pessoas para nos causar males. Satanás usa os seus conservos, que são seres humanos virados a ele, para causar pestilência, mortes, desgraça e diversas coisas ruins nas nossas vidas. Entretanto, não podemos combatê-los no físico, será em vão. Por isso que você vê que quando alguém está com uma patologia, está com uma enfermidade virada ao mundo maligno, uma doença proveniente de feitiço, de praga, maldição, o indivíduo vai aos médicos, não acusa absolutamente nada, mas é visível no corpo dele. O indivíduo fica enxugado, emagrece, dores atrás de dores, porém, os médicos não conseguem descrever, não conseguem dar um diagnóstico plausível do que realmente ele tem. A medicina não consegue descobrir o que ele tem, mas fisicamente ele sente dores. Fisicamente ele é atormentado, prejudicado. Tudo porque aquela doença deve ser combatida no mundo espiritual. No mundo natural, por meio da medicina convencional, é impossível combater esta doença. Então devemos emigrar para o campo espiritual. É no campo espiritual que os demônios, que os espíritos devem ser combatidos. Então a nossa luta é contra os espíritos, não é contra as pessoas. Não vai atacar o tio, não vai atacar a mãe, não vai atacar o amigo, não vai atacar o vizinho, não vai atacar quem quer que seja. Não ataque ninguém que esteja a ser usado pelo diabo para te prejudicar. Vai no campo espiritual. Cita o nome deste indivíduo. Cita o nome deste elemento.
Cita o nome dessa cidadã. Clame a Deus e no campo espiritual combata com ele. E o demônio do indivíduo e o teu anjo protetor, usado por Deus, vão pelejar no mundo espiritual. E podes ter certeza que o diabo não é adversário à altura de Deus. Numa batalha entre o mal e o bem, Deus, na condição de bem, sempre vence. Portanto, não te preocupes. Não seja irracional. Tenha uma fé racional. Combata no espírito. Combata contra esses espíritos no mundo espiritual, no campo espiritual. E você verá que no final das contas, o vencedor, obviamente, será você. Obviamente será você. Porque você combateu com ele no mundo espiritual. Você levou-lhe no campo espiritual. E com as tuas armas, bem munido das armas dadas por Deus, que é oração, leitura da palavra de Deus, viver em conformidade da palavra de Deus, jejum, propósitos espirituais atrás de propósitos. O mal cairá por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Combata no espírito e a vitória será evidente e absoluta. Nunca combata com o mal no material. E só para vocês terem uma ideia, combater contra os feiticeiros no campo natural, no campo material, a tendência é você sair perdendo. Porque enquanto você lhe ataca publicamente, ele está agindo no silêncio. Os milongueiros é um termo que eu uso para os feiticeiros. Os milongueiros dos feiticeiros, eles agem no espírito, agem no silêncio. Eles provocam sonhos e sonhos malignos. Provocam doenças. Mexem nos pauzinhos para que você torne-se doente, para que você seja vítima de resultados desagradáveis, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista conjugal, acadêmico, social. A sua vida não tem progressão, porque no mundo espiritual eles vão mexendo nos pauzinhos, vão mexendo nas suas metodologias diabólicas para impedir com que você prossiga, para impedir com que você ande. Se você combater com ele no campo material, você é o único que sai a perder. Então use as mesmas armas espirituais. Ele está virado ao maligno, você esteja virado ao divino. Use as armas ao teu favor, que é a palavra do Altíssimo, a oração, o jejum e uma dinâmica de propósitos espirituais dia após dia. E verás que esses milongueiros, que esses feiticeiros, serventes do diabo, não terão hipótese consigo. Por mais que eles se levantem contra si, no final das contas cairão. Eles até podem levantar-se, mas se levantarão simplesmente e absolutamente para quê? Para caírem. Leva-os ao campo espiritual, combata-os no campo espiritual e vença-os no campo espiritual. Falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Enviem esse vídeo para os vossos amigos, os vossos familiares, colegas. Enviem e partilhem em todas as plataformas digitais. E tenho a certeza absoluta que alguém, ainda que for 1 ou 2 ou 3, eu tenho uma certeza absoluta que Deus fará com que alguém se reveja neste vídeo. Um forte abraço para todos vós. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.